A história do choro em Brasília começa nos anos 60, com a vinda da capital da República para cá. Veio um grande número de funcionários públicos, velhos funcionários da Rádio Nacional, que vieram para cá motivados pela oportunidade de emprego, oportunidade de salários, de moradia, porque ninguém ia sair do Rio de Janeiro, naquela época azul dos anos 60, época de Tom Jobim, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, para vir para esse fim de mundo. Então, nos anos 60 veio para cá Bide da Flauta, que era o primo do Pixinguinha, a Vera de Castro, no momento seguinte, Valdir Azevedo. Essa é a semente do choro. O choro funcionou aqui de maneira muito informal. Em 1977, nós recebemos uma sede de presente do então governador, que era o Elmo Cesareiro de Farias, e o clube sempre funcionou, não tinha nada de profissionalismo, era uma coisa... Mas em 1993, para dar um pulo, eu assumi a presidência do Clube do Choro com o sentido de realmente dar uma pesquisada, uma profissionalizada. Pô, era travadão. Aí fui perdendo meio de altura, aí a gente vai pegando condicionamento, né, E, pô, pra mim foi bom demais, né, essa parte de condicionamento físico, de vencer um bocado de medo, né, principalmente medo de altura. Eu superei muita coisa. Eu achei que a Integral Bambu foi o jeito de eu me conectar para fazer tudo que eu gosto, porque justamente o todo, né? O Marcelo é uma pessoa que capta muito as diferenças e ele consegue fazer das diferenças o complementar, que é o todo. Então ele conseguiu unir tudo que eu sempre quis fazer para me expressar artisticamente, em termos de atividade física, em termos de terapêutica, do corpo, de consciência corporal. Então ele conseguiu unir tudo isso, né? E eu sou a pessoa que faz muita parte artística. Então foi um jeito de eu unir a arte, não só com a dança, que era uma coisa que eu já fazia, mas com movimentos e com a sobrevivência, com a experiência de você fazer movimentos para a sobrevivência. Então você estar no bambu não é só uma coisa, é uma questão de sobrevivência, independente de você estar preparado para tudo, né? É um treinamento que te prepara para o mundo. Ah, tá, mas por que você sobe no bambu? Ah, sei lá, de repente, né? Eu tô na cachoeira e tem uma tromba d'água e eu preciso passar por ele. Eu tô totalmente preparada. Então é um treinamento que te prepara. Não faço isso apenas por fazer. É uma coisa que ela é completa. A Integral Bambu, ela começou há mais ou menos 7 anos, quando eu era atleta, né? Na época, e estava procurando alguma coisa para eu treinar. Eu já treinava usando o ambiente natural, usava somente o chão, as árvores, e comecei a sistematizar e estudar muito subir em árvore, entender qual que é essa história de subir em árvore. Nessa época eu mudei de curso, mudei para educação física e comecei a estudar a fundo mesmo o que a gente pode tirar desse ambiente em árvores.
Daí eu fui pesquisar massagem, escalada, etc. E naquela época, depois eu me formei e resolvi montar um método de ensinar isso que eu tinha aprendido sozinho. Daí surgiu a Integral Bambu. A Integral Bambu é um método de ensinar isso que eu aprendi com as árvores. Hoje o bambu a gente pode dizer que são as minhas árvores que eu construí para sistematizar uma comunicação, de explicar o meu treinamento e possibilitar que as pessoas treinem. A ideia surgiu baseada em 3 coisas assim, primordiais. A primeira foi que eu sempre quis conhecer a Amazônia. A segunda foi que eu sempre tive a ideia de fotografar o roteiro de um caminhoneiro, assim, seja para onde fosse. E a terceira foi da minha afinidade com fotografia. E a partir daí aí eu escrevi um projeto simples, assim, fui buscar a lista telefônica na internet, fui ligando, recebi vários nãos e tal, até que um dos gerentes de uma transportadora Quavis, me pediu que eu fosse lá levando esse projeto e levando também a minha carteira de estudante para comprovar que eu era estudante e tudo. E aí eu fui lá, levei, dei sorte de estar no dia seguinte saindo 2 caminhões, um para o Nordeste e um para Manaus. E aí eu até fiquei no impasse, será que eu vou para o Nordeste, será que eu vou para Manaus? Aí acabei decidindo por ir para Manaus, então pela minha vontade de conhecer a região amazônica. A principal coisa que eu aprendi na Integral é desenvolver habilidades e respeitar as limitações. Então eu tenho alguns problemas físicos, tenho uma hernia de disco, tenho um ombro com calcificação e eu aprendi a lidar com os aparelhos, com essas minhas limitações, se eu consigo fazer os exercícios, fazer os movimentos e sem me machucar, mantendo... Eu estava sedentário por conta desses problemas e hoje eu consigo fazer muitos exercícios que antigamente eu não conseguia fazer. Esse é o grande aprendizado. Eu digo que é consciência corporal, é o principal aprendizado que a gente consegue aqui na Integral. É uma sistemática onde eu permito que se crie o tempo todo. Então a gente fala que a gente tem as 3 profissões na Integral, né? Que a gente cria tanto no artístico, quanto no terapêutico, quanto no utilitário. Isso é fundamental para a gente ter uma modalidade bem rica de alternativas. Então, nesse momento agora, a gente está inaugurando um estúdio que é um projeto final de layout, de engenharia, de sistemática de aula. Integral já diz tudo. As 3 profissões, né, as 3 atitudes já diz tudo. Não é uma modalidade só terapêutica que a gente ganha força, flexibilidade, etc., as valências físicas. Também não é só uma modalidade utilitária, como escalada, como atletismo, que tem um fim utilitário no movimento, funcional do movimento. Ela também é uma modalidade artística também.